Então, pessoal, bom dia. Na aula de hoje estarei falando um pouco sobre proteção de dados pessoais, especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que é a lei brasileira, e que é também baseada numa lei de proteção de dados da Europa, que é a GDPR. O conteúdo do nosso vídeo, eu vou primeiro introduzir o assunto, falar um pouco sobre as leis de proteção de dados pessoais, o cenário que isso está envolvido. Vou falar sobre alguns dos conceitos, alguns dos agentes envolvidos em relação à lei de proteção de dados. Vou falar também sobre o que são dados pessoais, os tipos de dados pessoais, as categorias de dados pessoais, sobre a finalidade. Na prática, vou falar de dados pessoais, as empresas, quando fazem a coleta dos dados, vai ter que estar relacionado a alguma finalidade. Vou falar também sobre os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais, as bases legais para o tratamento de dados, direitos do titular dos dados e sobre a violação de dados pessoais. Então, aqui na introdução, o cenário, primeira situação muito clara, a evolução tecnológica, o aumento do uso de tecnologias pelas pessoas, e isso trouxe várias outras situações. As informações pessoais são disponibilizadas de forma pública e de forma cada vez mais frequente, né? Então, as próprias pessoas ou compartilham seus dados pessoais, ou até mesmo as empresas que porventura coletaram esses dados, algumas que ainda não estão adequadas à questão dessa lei, que é uma lei nova, geralmente pode até compartilhar seus dados com outras empresas, com outras pessoas, e isso é a fragilidade, né, em relação aos dados pessoais. Ou seja, tem cada vez mais vazamento de dados pessoais. E isso traz então novos desafios para a proteção desses dados pessoais. A necessidade é de fato, as pessoas precisam ter controle sobre seus próprios dados pessoais. Então, essas leis em relação à proteção de dados, elas visam trazer uma segurança para as pessoas, para os clientes das empresas, em relação aos seus dados. Então, a gente tem duas leis que eu vou citar aqui no vídeo. A primeira lei é a lei europeia, que é conhecida como GDPR, ou RGPD, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados, em português. É uma lei destinada à proteção de dados pessoais de titulares de dados, ou seja, das pessoas que de alguma forma fornecem os dados pessoais, localizados na área econômica europeia. Então, o foco aqui seria dessa lei na Europa. Tem ainda mais 3 países lá que fazem parte dessa área econômica, e essa lei ela está em vigência desde maio de 2018. E isso foi um caminho percorrido. Antes disso, já tiveram diretrizes de proteção de dados, que ainda não era uma lei específica da Comunidade Europeia, e isso foi evoluindo até realmente entrar em vigor em maio de 2018. Essa lei ela abrange o ciclo de vida de dados, desde a coleta, desde o tratamento, armazenamento, transferência dos dados, se é para fora da Europa, se não é, e a segurança dos dados pessoais. Então, ela trata todo o ciclo de vida dos dados. A lei ela possui 11 capítulos, 99 artigos, 173 considerandos, que seriam, vamos dizer assim, informações complementares. E temos esse site, que é o gdpr.info.eu, que tem lá essa lei de uma forma, a forma oficial, né, vamos dizer assim. De modo geral, o conteúdo vai abranger as responsabilidades
do operador, ou seja, quem manipula os dados pessoais, do controlador, que é a empresa que coleta os dados pessoais, os papéis e responsabilidades das autoridades de proteção de dados. Todo país tem uma autoridade de proteção de dados. Na Europa, alguns países têm uma única autoridade e alguns outros países têm por estados. Então, sempre tem em cada país uma autoridade de proteção de dados, que tem também algumas funções relacionadas a fiscalizar, a promover novas políticas, promover a disseminação, né, de como fazer a proteção de dados. E temos também a questão dos direitos dos titulares dos dados. São os direitos das pessoas que de alguma forma informaram seus dados. Além da lei europeia, temos também a LGPD, que é a lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados. Enquanto lá na Europa geralmente é regulamento, aqui no Brasil a gente chama lei. Então ela é destinada para a proteção de dados pessoais dos titulares de dados localizados no Brasil. Então essa é uma lei brasileira baseada nessa lei europeia. Então tem muita coisa parecida. Dizem que é cerca de 80% similar à lei europeia. Essa lei ela foi aprovada e estava prevista para entrar em vigor em agosto de 2020. Contudo, foi lançada, né, uma medida provisória prorrogando para maio de 2021. No entanto, o Congresso, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não votou sobre essa medida provisória. Se o Congresso não votar, pode ser que ela perde, né, a validade, né, da medida provisória, e pode ser que essa lei, inclusive, entre antes. Posso entrar lá em setembro, se eu não me engano. Mas, de modo geral, está previsto aí para realmente entrar em vigor em maio de 2021. Ou seja, as empresas vão ter um tempo a mais, até mesmo por questão da Covid, para se adequarem a essa lei. A lei LGPD regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais dos brasileiros. Então, ela foca aí em todo o ciclo de vida de dados. Ela possui 10 capítulos, 65 artigos. Pode estar visualizando através desse link aqui do Planalto. E no primeiro artigo, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aqui está, vamos dizer assim, implícito questões relacionadas a direitos humanos, a questões de privacidade, né, da pessoa. E claro, está falando aqui que a lei ela vai tratar dos dados pessoais. Então aqui é o primeiro artigo, né, dessa lei. De modo geral, a gente vai perceber que existe a LGPD, mas também existem outras leis. Então, tem desde a lei Carolina Dickmann, tem a próprio Marco Civil da Internet, tem outras leis que, de alguma maneira, elas podem complementar a questão da LGPD em algumas situações. E para quem realmente vai lidar com isso nas empresas, que eu vou estar comentando daqui a pouco, seria importante conhecer também das outras leis, tá? Então vamos lá na parte agora de conceitos. Dentre os conceitos, o primeiro conceito é o do titular dos dados, ou seja, a pessoa que de fato está fornecendo seus dados pessoais. É o cliente da empresa, somos nós, né, de modo geral, as pessoas. Temos também os agentes de tratamento. Temos lá a figura do controlador, que deve atender aos direitos do titular,
registrar as operações de tratamento, elaborar relatório de impacto de proteção de dados, nomear um DPO, que eu vou falar o que é isso, né? Tem responsabilidade pelos danos ocorridos, pelos vazamentos de dados ocorridos e é responsável por comunicar os incidentes e adotar medidas de segurança técnicas administrativas. Então, quem é o controlador? O controlador é a empresa que coletou dados das pessoas. Então, por exemplo, se você vai em uma clínica médica e vai fornecer alguns dados para fazer uma consulta, fazer um exame, você é o titular dos dados, mas o controlador é a empresa, é a clínica médica. Então, o controlador é de fato quem recebe, registra esses dados e o controlador ele tem que garantir medidas de segurança para salvaguardar esses dados. E ele vai ter algumas outras responsabilidades, como, por exemplo, nomear um DPO. O DPO é a figura, né, do encarregado de proteção de dados. Eu acho que eu vou falar logo a seguir. Temos também a figura do operador, que podem ser outras empresas ou pessoas que vão tratar os dados, né, que foram registrados pelo controlador. Então, seria tipo um agente secundário nesse processo aí de quem tem acesso aos dados pessoais. O conceito encarregado de proteção de dados, que é o DPO, Data Protection Officer. Isso aqui, de modo geral, vai ser a figura, né, de uma pessoa, né, do protetor de dados do ambiente, do controlador. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, mas quando está vinculado a uma pessoa jurídica, ainda assim tem que estar destacado quem é a pessoa por trás, né? Então, a figura mesmo é sempre uma pessoa física, por mais que a empresa possa contratar uma pessoa jurídica, alguém. O controlador ele vai poder contratar um DPO externo ou ele também pode ter um DPO interno, ou até mesmo os dois. Então, o encarregado de proteção de dados vai ser a pessoa responsável por proteger os dados dos titulares. Então, ele tem como função informar, monitorar a conformidade da questão da segurança, né, dos processos envolvidos, da parte jurídica. Ele vai ser capaz de aconselhar, cooperar com a autoridade supervisora, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e vai servir de ponto de contato do titular dos dados. Ou seja, o TPO é aquela pessoa que vai ficar entre o titular, entre o cliente e a empresa, que é o controlador, e até mesmo entre o controlador e a autoridade supervisora. Então ele, por exemplo, vai ser o responsável por receber algum tipo de demanda do titular dos dados. Então isso vai ter que estar claro, por exemplo, nos meios de comunicação da empresa, né, do controlador, como por exemplo o site. Se alguém for questionar alguma coisa em relação aos seus dados, vai ser a figura do DPO que vai receber essa demanda e terá uma forma aí de tratar isso. Se vai notificar a autoridade supervisora, se vai simplesmente resolver internamente, dependendo da situação, e dar um retorno aí para o titular. Então, esse DPO é uma figura que vai ter que existir. E na lei, ela exige que as empresas tenham DPO. E aí, isso vai estar a cargo também da questão da autoridade supervisora. A autoridade supervisora no Brasil, que chama aí de ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda nesse momento não foi constituída e ela vai poder deliberar algumas situações que ainda não estão na lei, ou até mesmo alguns tipos de exceções, algumas situações diferentes. A NPD ela vai ter como função elaborar diretrizes, fiscalizar e aplicar sanções.
apreciar petições do titular contra o controlador, promover o conhecimento das normas, elaborar estudos. Então a NPD, ela tem, vamos dizer assim, a função realmente de supervisionar, né, a questão da proteção de dados. Em algumas situações, ela pode até mesmo fiscalizar e aplicar sanções, aplicar multas. Na LGPD é previsto multas de até 50 milhões, 2% do faturamento ou até 50 milhões por, vamos dizer assim, incidente de proteção de dados. E aí me pergunte, qual um exemplo, né, de incidente de proteção de dados? A gente já viu diversas situações aí que foram mostradas inclusive na mídia. Por exemplo, vazamento de dados pessoais, senhas, nomes, endereços, identificações, né, de pessoas de determinada empresa. Às vezes, quando a empresa é muito grande e tem esses dados vazados, o impacto é muito grande. Então, inclusive, uma das medidas que deve se fazer quando ocorre alguma coisa desse tipo, se for alguma coisa muito grande, as empresas inclusive têm que divulgar na imprensa de modo geral, né, que ocorreu algum problema. Ou vai ter que notificar cada titular dos dados, falando que aconteceu algum problema, e vai ter que tomar medidas para minimizar as consequências. Então essas medidas aí entram e casam muito bem com a questão da segurança da informação e, consequentemente, de proteção de dados pessoais. Então, o que são esses dados pessoais? Primeira definição aí, qualquer informação relativa a uma pessoa singular, pessoa física, que pode ser identificada ou identificável. Ou seja, se você tem algum tipo de informação que permite sua identificação, isso é considerado um dado pessoal. Então nós temos aí alguns tipos, como por exemplo, dados diretos, como identificação do CPF, de RG, biometria, Face ID, são aí alguns dos tipos de dados diretos. Temos também dados indiretos, como por exemplo, endereço IP, né, endereço da sua conexão de internet, placa de automóvel, ou seja, são informações também consideradas de dados pessoais, que não conseguem identificar diretamente a pessoa, mas indiretamente seria possível você identificar uma determinada pessoa. Temos também o que a gente chama de dados pseudo-anonimizados. Né? Esses não podem ser atribuídos a um titular específico sem o uso de informações adicionais. Ou seja, esses dados são dados que foram tratados para não ficar claro de quem são os dados pessoais. No entanto, o controlador, que é a empresa que fez o registro desses dados, ela ainda assim conseguiria identificar através de uma informação adicional. Então, vamos imaginar que seu CPF fica ali, de alguma forma, não vou falar criptografada, mas de uma forma embaralhada. E isso é um dado pessoal, a princípio direto, mas se você pseudonimizar eles, poderia ficar de uma outra forma que não fique claro de quem é a pessoa. Mas aí o controlador poderia ter, por exemplo, uma planilha, uma tabela adicional que vincula aquela nova informação de fato ao CPF e à pessoa. Então, os dados pseudonimizados, a empresa que é o controlador, ela tem ainda como identificar a pessoa. E esses três tipos aí principais são considerados na lei, tá? Então, a lei ela prevê que deve-se ter ações de proteção em relação ao tratamento desses dados. Agora, tem a questão dos dados anonimizados, que são dados, por exemplo, criptografados de maneira que não é reversível, e nesse caso eles não são considerados pela lei. Então, por exemplo, quando você
cadastra uma senha, geralmente usa-se alguma técnica de hash de uma via. Então, ele criptografa, né, gera o código hash. Esse código hash não é possível você desfazer o processo. Então, isso aí seria considerado, por exemplo, um dado anonimizado. Então, esses dados anonimizados é inclusive uma das técnicas, você anonimizar dados para que você tenha, vamos dizer assim, uma segurança em relação a alguns tipos de dados. Isso é comum, por exemplo, em situações aí de pesquisa, que não é preciso de fato identificar as pessoas, então você anonimiza os dados, né? Então, isso é algo bem comum aí de se fazer. E isso não é considerado na lei. Categorias de dados pessoais. As categorias abaixo precisam de tratamento especial. São considerados dados pessoais sensíveis ou especiais, conforme aí o artigo 5º da lei LGPD. Então, o que são essas categorias aí? São o que a gente chama de dados sensíveis, e essas categorias, os controladores precisam ter um tratamento especial desses dados. Ou seja, eles têm que propor medidas de segurança, vamos dizer assim, até mesmo adicionais. Então, dentre essas categorias aí, ó, temos dados que revelam origem racial ou étnica, dados genéticos ou biométricos, dados que revelam opiniões políticas, dados que revelam crenças religiosas ou filosóficas, dados relativos à saúde ou à vida sexual, dados que revelam adesão sindical. Ou seja, esses dados são considerados dados sensíveis. Um aí que é muito claro são dados aí da área da saúde. Quando você vai numa clínica ou até mesmo no hospital e você passa seus dados, geralmente os dados são muito mais detalhados e tem dados que são relacionados à sua saúde, se você tem alguma doença, se você o tipo sanguíneo. Então, assim, são dados que são considerados sensíveis e devem, sim, ter um controle diferenciado em relação à segurança. É proibido, de modo geral, processar dados pessoais sensíveis, tá? Exceto nos casos explicitamente mencionados no artigo 11 da LGPD. Então, assim, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas um exemplo aí é que, dependendo da empresa, se ela quiser algum dado sensível seu, isso tem que ser mediante consentimento do usuário, tá? Não é a única forma de se ter dados sensíveis e coletar dados sensíveis, mas dependendo da finalidade, a empresa vai ter que pedir o consentimento do usuário para de fato coletar esse dado e armazenar. E aí a gente vai ver que a gente tem que trabalhar com as melhores práticas. Então, as empresas, a tendência é coletar apenas dados essencialmente necessários, ou seja, é um princípio que chama de minimização de dados. Não adianta querer solicitar mais dados do que é de fato necessário para aquela função que ela vai exercer. Esses dados eles devem também ficar armazenados durante determinado tempo e vai chegar um momento que poderia também ser excluído esses dados. Então, assim, tem algumas situações que devem ser verificadas. A gente vai falar um pouco aqui mais na frente. Temos aí princípios para o tratamento de dados. Então, isso aqui, vamos dizer assim, as atividades de tratamento de dados deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então, aqui é como se fosse já um início aí das melhores práticas em relação ao tratamento desses dados pessoais. Conforme a LGPD, são 10 princípios. No caso da GDPR, se eu não me engano, são 6 princípios principais. Então, o primeiro princípio é o princípio da finalidade. Todo dado pessoal ele tem que ser coletado baseado na ideia de que
ter um propósito legítimo, específico e explícito para o usuário. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Você hoje entra num site e nesse site tem lá falando sobre a política de cookies. Cookies são considerados dados pessoais, principalmente os cookies relacionados à localização de usuário, coisas desse tipo. Então, é comum hoje no site já começar a aparecer uma tela de cookies, depois ao final que eu vou estar mostrando, e ele vai definir, de acordo com o tipo de cookie, a finalidade específica, né? Então, ele vai pedir o consentimento do usuário para o armazenamento desses cookies. Então, é um exemplo aí da questão de finalidade. Adequação precisa estar compatível aí com a questão da finalidade. Necessidade, você só coleta dados realmente necessários. Então, esse é o que ele chama de princípio também de minimização dos dados. A empresa, o controlador, não deve coletar dados que não são necessários para a finalidade estabelecida. Livre acesso, ou seja, tem que ser garantido aos titulares de dados o acesso aos seus dados pessoais, ou seja, com essa lei, o titular dos dados ele pode inclusive ir lá na empresa e falar, ó, eu quero saber quais os dados pessoais que vocês têm de mim. E a empresa, o controlador no caso, vai ter um prazo aí, conforme a LGPD, se eu não me engano, até 15 dias, ele vai ter que ter uma forma de mostrar para o usuário quais os dados pessoais que ele tem. Então, o titular ele vai poder questionar alguma coisa, poderá inclusive corrigir seus dados. Então, já entra inclusive no próximo princípio, que é a qualidade dos dados. Então, os dados têm que ser claros, têm que ter relevância e permitem também a atualização. Se tiver dados incorretos, o próprio titular dos dados pode solicitar para a correção desses dados. Então, é um dos princípios aí também. E transparência, que é garantido aos titulares de informações claras e precisas. Na empresa, o controlador tem que ser transparente com o usuário. Não adianta falar que não trata os dados dele ou omite alguma coisa, né? Tem que ser transparente. E, consequentemente, isso aí leva a questões de segurança em relação ao tratamento dos dados, prevenção, não discriminação, os dados coletados não podem servir para discriminar as pessoas, então são princípios aí de boa-fé. E também tem que ter a capacidade de responsabilização e prestação de contas, ou seja, a empresa que é o controlador, ela tem que ter capacidade, primeiro, de mostrar a sua conformidade com a questão da lei e ela pode ser responsabilizada. Então, esses aí são os 10 princípios de tratamento de dados da LGPD. Existe toda uma teoria por trás desses princípios, inclusive, não é claro na LGPD, mas na questão da GDPR, que é a europeia, existe algumas questões de qualidade, né, de frameworks, né, que eles chamam de privacidade, por exemplo, por padrão, privacidade desde o projeto, que é o Privacy by Design, Privacy by Default, que inclusive é baseado em tese de doutorado. Então, assim, existe todo um, uma parte por trás, né, de como se deve tratar os dados. E às vezes, só de ler a lei, fica parecendo que é algo simples ou que é algo que você só interpreta baseado no que está escrito no artigo, mas por trás existe toda uma questão, inclusive tecnológica, que está envolvida e que a gente pode depois aprofundar nesse assunto. Bases legais. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui fala, conforme o artigo 7º da LGPD, existem 10 bases legais para o tratamento de dados pessoais. Por que eu falo que é muito importante? Tem muitas pessoas que têm estudado um pouco, né, sobre a LGPD e acham que a única base legal é a base do consentimento, que é essa primeira.
que é essa base do consentimento? Você pode coletar dados das pessoas se ela consentir. Essa é uma base clara, é uma base legal que você pode usar conforme as suas finalidades. Na prática, o que acontece? A empresa define as finalidades pelas quais ela quer coletar os dados, define quais são esses dados e ela vai ter que relacionar isso a uma base legal, para ela ficar de fato em conformidade com a lei. Então ela vai ter que fazer esse mapeamento. Mapeamento de quais são os dados, finalidade da coleta e base legal relacionada. Uma das bases legais é a base do consentimento. O usuário consente a coleta desses dados para aquela finalidade. No entanto, essa base do consentimento é a base mais frágil. Mais frágil por quê? Da mesma forma que o titular dos dados ele consente a coleta dos seus dados, conforme a lei, a qualquer momento ele pode retirar o consentimento, ele pode revogar o consentimento. Então, se revogar o consentimento, perdeu aquela ideia, né, de que a empresa estaria em conformidade, dependendo do tipo de uso que ela está fazendo. Então, a gente tem essa primeira base, que é do consentimento. Um exemplo aí seria a política de cookies, né, que ao entrar no site, o site solicita o consentimento do usuário. Temos aí obrigação legal, então tem questões que as empresas, para atender uma outra lei, né, vamos dizer assim, algumas obrigações legais, elas podem sim coletar dados por causa dessa necessidade. Questões de execução de políticas públicas, então o setor público geralmente também, se for baseado a coleta dos dados nesse tipo de base legal, ele vai poder coletar esses dados. Tudo também tem que estar relacionado a uma determinada finalidade, tá? Não é pegar qualquer dado. Órgão de pesquisa, ou seja, dados baseados para a realização de pesquisas, né? Principalmente aqueles dados que não... A coleta de dados pessoais é comum em casos de pesquisa, pesquisas sociais, pesquisas de modo geral. Temos aí também uma outra base que é muito usada, que é execução de contrato ou procedimentos prévios. Então, por exemplo, a empresa precisa estabelecer um contrato com o cliente. Antes da assinatura do contrato, ele tem que solicitar dados pessoais. E após isso também vai ter o armazenamento devido ao contrato. Então, quando a coleta de dados está relacionada a um contrato ou um procedimento prévio antes de formalizar tal contrato, também é uma base legal possível. E aí, onde é que eu quero chegar? Você pode usar essas bases legais para relacionar a determinada finalidade e não necessariamente ela precisa ser do consentimento. O consentimento é uma delas. E essas outras aí, elas são muito mais, vamos dizer assim, para as empresas, muito mais positivas no sentido de que não necessariamente ela vai ter que excluir os dados se for revogado o consentimento, já que a base não é baseada nisso. Temos aí também exercício regular de direitos, proteção de vida, tutela de saúde, que são alguns outros tipos. Interesses legítimos do controlador. Tem algumas situações que o controlador ele precisa dos dados pessoais para conseguir exercer a sua própria função, né, como empresa. Então, tem algumas situações que é previsto isso também. Essa é uma base um pouco controversa, porque é muito comum o pessoal usar interesse legítimo, mas não é sempre que pode utilizar. Então, é muito comum também as empresas tentarem relacionar as finalidades e a coleta dos dados a mais de uma base legal, para ele ficar mais resguardado juridicamente, tá? E proteção do crédito, né? Está relacionado a questões de crédito, né? De empréstimos, de crédito pessoal. É uma outra base legal aí considerada que pode ser utilizada. Então, simplificando, existem diversas bases legais que devem ser relacionadas à finalidade, à coleta específica, e dentre elas, as mais comuns da gente ver, né, são a do consentimento, a de execução de contrato, interesses legítimos. Então, essas aí são bem comuns.
A do consentimento é a base mais frágil, tá? É a base que, pelo fato do titular poder revogar o consentimento a qualquer momento, ela é a base que deve ser evitada ao máximo pelas empresas, para não ter problemas depois de ter que ficar excluindo dados, ter que ficar tratando, né, essas outras situações. Temos também direitos do titular, que o titular dos dados tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, o que é isso? O titular, ele é o dono dos seus dados, mesmo que isso esteja numa determinada empresa. Então, ele tem como solicitar o controlador, desde que faça uma requisição, e ele tem esses direitos. Por exemplo, ele tem direito de saber se existe realmente o tratamento de seus dados pela empresa. Então, a empresa teria 15 dias para atender isso. Ele tem direito a acessar seus dados pessoais, a corrigir esses dados pessoais caso estejam errados. Teria direito, inclusive, a anonimizar, bloquear ou eliminar dados desnecessários, desde que isso foi tratado de forma, vamos dizer assim, excessiva ou ilícita. Tem direito à portabilidade de dados a outro fornecedor, então vamos imaginar a situação. O titular está vinculado ou comprou algum serviço ou um produto de um fornecedor e ele quer seus dados pessoais para ele comprar em outro fornecedor ou passar esses dados para outro fornecedor. Teoricamente, ele tem direito à portabilidade. Ou seja, a empresa ela pode ter a necessidade de enviar para esse titular seus dados pessoais em algum formato estruturado, como por exemplo um XML ou uma planilha, alguma coisa. Então, essa portabilidade seria possível. O titular tem o direito de solicitar a eliminação dos dados tratados com consentimento, ou seja, se for coisa baseada em consentimento, ele quer revogar o consentimento, ele pode solicitar a eliminação dos dados. Tem algumas exceções que estão lá no artigo 16º, que são algumas restrições, mas de modo geral é isso. Informação das entidades que teve dados compartilhados, ou seja, se a empresa compartilhou os dados pessoais com outra empresa, o titular tem direito de saber. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e quais as consequências, ou seja, se é algo baseado em consentimento, o titular pode não querer consentir. Se ele não quer consentir, ok, mas ele também tem que saber qual é a consequência de ele não consentir. Então, é uma forma de transparência do que de fato se dá nesse processo. E o titular pode revogar o consentimento. Então, são alguns aí dos direitos do titular. Violação de dados pessoais. E aí tem a seguinte situação. Os dados pessoais podem ter algum tipo de violação. Vazamento, algum tipo de incidente, alguma coisa nesse sentido. Em caso de violação de dados pessoais sensíveis, pode haver elevado risco para os titulares. Então, aqueles dados lá que são sensíveis, que eu citei lá nas categorias, eles são dados que de fato precisam ter um tratamento de segurança diferenciado. E se esses dados vazam, por exemplo, o controlador, que é a empresa, pode ter a necessidade de notificar o titular que esses dados foram vazados, além de notificar também a Autoridade Supervisora Nacional, que é a ANPD. Então, as empresas elas têm que estar atentas caso elas identifiquem alguma violação. Por exemplo, se elas identificarem que foi vazado dados, e principalmente dados sensíveis, elas têm que notificar em determinadas situações o titular e até mesmo a ANPD. E se ela não notificar e depois houver algum problema mais grave, dizer que é certeza de algum tipo de sanção. Então, o fato da empresa não ser transparente com o usuário
informando do problema, isso aí é um motivo, inclusive, de multa. Tem esses casos aí. Na Europa já tem N casos de multas, de sanções, ou seja, lá já está funcionando essa lei desde 2018 e no Brasil ainda vai entrar em vigor, mas vai ser uma tendência, vamos dizer assim, similar. A autoridade, que é a ANPD, ela vai poder, né, aplicar sanções administrativas em caso dessas infrações cometidas. Então, as sanções elas vão desde advertência, multa, publicização da infração, ou seja, tem que divulgar isso, né, na mídia de alguma forma, bloqueio dos dados, eliminação dos dados, suspensão de atividade, proibição ou parcial ou total dos exercícios da atividade relacionados ao tratamento. Então, existem diversas sanções possíveis. Tem grandes empresas que a base das empresas é toda em relação a dados pessoais. Um exemplo é o Google. O Google é uma empresa totalmente baseada em dados pessoais. Ela coleta seus dados o tempo inteiro e trata esses dados o tempo inteiro. Se tiver realmente violação, tiver situações, né, de vazamento e tudo, vou te falar, a multa em si para o Google seria até fácil de pagar. Agora, imagine paralisar a operação dela de tratamento durante, sei lá, até 6 meses. A empresa para. Imagina o Google parado. O prejuízo é muito maior, às vezes, ao suspender os exercícios da atividade da empresa do que simplesmente pagar uma multa. Então, a multa, em alguns casos, ela é até muito branda a sanção. Então, tem empresas realmente que lidam com muitos dados pessoais, tem que ter, de fato, a preocupação em relação à segurança. Então, nesse vídeo, eu quis apresentar de uma forma geral a lei aqui de proteção de dados. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Deixe os comentários no vídeo